Oi, gente! Tudo bem com vocês? Provavelmente vocês vão me ver em mais vídeos com essa roupa, porque eu tô aproveitando os meus últimos momentos de férias pra deixar alguns conteúdos gravados. E no de hoje eu vou tentar falar um pouquinho pra vocês o meu processo de criação dos cards do Anki. Porque me pediram muito, modéstia à parte, de fato os meus cards do Anki são muito bons. E eu gosto muito deles. E aí sempre que eu posto um print, uma coisinha assim, uma foto, me pedem dicas. Principalmente de biologia e geografia, e como eu faço de outras matérias, então eu vou tentar falar um pouquinho do meu processo criativo aqui. Durante esse vídeo eu vou deixando alguns prints de cards meus, algumas fotos, enfim, pra vocês se inspirarem e terem uma base, porque desculpa decepcionar, não tem uma receita de bolo assim pra criar Anki. Eu acho que com a prática, vendo questões, enfim, você vai conseguindo se adaptar melhor e sabendo o que importa ou não para colocar no Anki. O mesmo serve para os resumos e anotações, na minha opinião. Acho que por isso que eu já tive mais facilidade para criar bons cards de Anki. Lembrando que eu tenho um vídeo fazendo um tutorial assim de como usar o Anki, as coisas que eu sei, as minhas configurações, como fazer ocultar imagens, enfim. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas espero que ajude vocês. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do processo criativo mesmo, como que eu penso para criar os cards, por mais que seja meio difícil explicar isso, eu vou tentar. Antes de tudo, tem uma coisa que vocês sempre me pedem, que é para eu compartilhar meus cards. Eu já vou deixar explicado aqui no início porque eu não posso fazer isso. Primeiro, porque eu tenho alguns cards mal feitos, projetados para mim e minhas necessidades. Então, às vezes, eu só solto uma palavra lá, tipo planta can, planta C3, e eu já sei o que eu quero responder, para ser mais objetivo e criar mais rápido. Às vezes, ali no meio da aula, enfim, eu preciso criar rápido, e aí eu jogo uma palavra e eu já sei o que eu tenho que responder depois, porque foi projetado para mim. Então, para vocês, meio que não faria sentido. E o segundo, e o mais importante, na verdade, do porquê eu não posso compartilhar, é porque tem muito material autoral de professores. Às vezes eu tô vendo uma aula, eu tiro print de uma tabela, eu tiro foto de um material que eu tô usando e eu coloco lá no modo ocultar imagem pra facilitar a minha vida. Então eu não posso, porque por conta dessa parte mesmo de direitos autorais dos professores e dos cursinhos. Quem sabe, não é uma promessa, mas eu posso tentar, quando eu passar na faculdade, selecionar esses que tem materiais externos e excluir, sabe, exportar pra vocês os outros, que são escritos por mim mesmo. Mas não sei, isso é uma coisa que eu realmente não conseguiria fazer agora, não tem sentido eu apagar os meus cards. Mas quem sabe quando eu passar na faculdade e não precisar mais usá-los, fazer essa boa selecionada e limpeza dos Ankis e poder disponibilizar pra vocês. Não sei, né, veremos. Bom, então vamos lá. Eu acho que uma coisa que facilitou muito a minha vida de criação de Ankis foi porque eu sempre precisei escrever muito pra aprender e pra fixar, absorver a matéria. Pra vocês terem noção, quando eu tava no Fundamental 1, eu tinha uma lousa de giz em casa que eu gostava de ficar escrevendo nela, explicando a matéria. Então, sempre fui muito adepta de escrever pra aprender. E nesse mesmo sentido, eu sempre gostei de fazer um resumo. Não eram resumos super bonitos e tal, mas era porque realmente eu precisava escrever pra aprender e não era uma perda de tempo pra mim, porque era produtivo e útil pra mim. Então essas coisas realmente eu acho que são muito individuais. Eu escrevia e conseguia absorver muito bem e depois eu usava aquela anotação para revisar. Enfim, então eu acho que isso facilitou, porque eu sempre consegui selecionar muito bem o que era importante e válido de informação e o que não era. Então eu acho que nesse mesmo sentido, eu acabei usando para a criação de Ankis. Eu acho que é bem intuitivo, principalmente quando você já está meio habituado com as questões de vestibulares, com os modelos de prova, você pensar, nossa, isso é bem possível que caia, de fato. E o que é ou não é importante. Acho que com a prática você vai conseguindo fazer esse balanceamento. Às vezes, tinha coisas que eu pensava, impossível isso cair. Principalmente de biologia, porque eram coisas extremamente impossíveis. Só que, gente, para medicina e discursivas, nada é impossível de cair. Então, biologia eu tenho uma quantidade excessiva de cards, eu tenho muitos, porque eu acabo colocando muita coisa. Porque eu lembro uma vez que o professor de biologia falou uma coisa super específica de poríferos. Sabe, o formato corporal e tal. E eu falei, meu, muito difícil isso cair. E caiu na UERJ, na segunda fase da UERJ. Tipo, agora eu tô com mais de 2.000 cards de biologia aqui pra ver. E eu já comecei a desacumular, então tem muita coisa. De biologia, de geografia, mais de 700. Então, enfim, é muita coisa.
Só que biologia pra mim é muito importante ter tudo. Então, biologia eu jogo muita coisa aqui. Eu não coloco coisas óbvias pra mim. Por exemplo, organelas celulares, eu não tenho quase nada aqui, além de umas associações, tipo... Ah, e qual é a relação do complexo de Golgi com reprodução? Ah, porque o complexo de Golgi, ele produz o acrossomo. Sabe essas relações aqui, assim, um pouquinho mais específicas? Mas sabe, qual a função do ribossomo? Isso eu já tô careca de saber, a síntese proteica. Então, coisas que são óbvias pra mim, que eu já sei, já absorvi muito bem, eu não coloco mais. Só que outras coisas eu vou adicionando, coisas que eu esqueço sempre, essas coisas mais aprofundadas, principalmente quando se trata de biologia. E eu gosto muito de usar o modo ocultar imagem, porque poupa muito meu tempo. Como eu disse, dá pra tirar print de tabelas, de imagens, colocar, e você tampa as partezinhas que você precisa saber, enfim. Eu mostrei isso um pouquinho no tutorial. Geografia, gente, eu coloco muito imagem. Ó, um exemplo aqui de tabela da Thaís Formaggio, eu não poderia disponibilizar. Mas eu gosto muito de colocar desenho, eu sou uma pessoa muito visual. Parece que eu tenho que ver pra aprender. Até então eu tenho uma certa dificuldade com podcast, porque parece que só ouvindo eu não consigo me concentrar, gente. Eu não consigo projetar muito, é meio que um problema. E aí eu preciso ter um negócio pra eu ficar vendo e absorver aquilo, entende? Então por isso que essas coisas eu acho que me ajudam muito. Desenho, imagens, tabelas, escrever, porque ali eu consigo fazer essas associações na minha mente. E como eu disse, é meio difícil explicar o processo criativo na produção dos anques, porque é meio intuitivo e vem da prática. De você ver questões, o que cobram, o que não cobram. Eu gosto de colocar fórmulas também, em exatas eu coloco bastante fórmula. E padrões de exercício, sabe exercício manjado, que tem um jeito de resolver bem específico? Eu gosto de colocar aqui. Eu tô usando também para bastante vocabulário de inglês, principalmente das provas da VUNESP, que pede sinônimo, sabe? Então eu gosto. Eu uso para todas as matérias praticamente. Humanas, eu coloco alguns conceitos mais decorebas, assim. E eu acho que é mais ou menos isso. Vou tentar dar um exemplo prático. Como eu já estou usando os mesmos cards desde 2024, não é tudo que eu tenho que criar do zero. Mas eu ainda adiciono. Eu adiciono quando eu erro alguma coisa, batida. Eu adiciono informações novas, porque sempre vai ter informação nova. Tipo, ano passado, durante a aula, o professor falava uma coisa que eu sabia que eu não tinha, que era importante. Eu adicionava aqui direto durante a aula mesmo. Você vai tendo os insights, gente, só tem que começar, eu acho, sabe? E aí tu vai pegando o jeito de como fazer, do que colocar, fazendo as questões, o que cai sempre, o que não cai. E aí, qual o tempo que eu gosto de fazer o Anki? Eu gosto de criar os cards durante a aula, quando são algumas coisas muito pontuais. E se eu tô vendo algo meio que do zero, entre aspas, eu faço o resumo primeiro e depois da aula eu crio. Se eu percebo que vão ser muitos cards, eu gosto de criar depois da aula. Se são coisas mais pontuais, eu crio durante mesmo, que ali eu consigo rapidinho. Porque eu gosto muito de usar o tablet, porque eu já peguei a prática de como usar tudo certinho aqui. Então eu consigo fazer muito rápido. Então geralmente é isso, coisas pontuais eu crio durante a aula mesmo. Se eu percebo que são muitos cards, eu crio pós-aula, olhando o meu resumo, enfim, minhas anotações. Uma dica para não deixar o Anki acumular é colocar ele como primeira atividade do dia. Eu sempre gosto de fazer Anki como primeira tarefa. Então, no segundo semestre, por exemplo, lá no Poli, eu preferia acordar 20 minutos mais tarde e tomar meu banho, correr pro Poli e ficar fazendo meu Anki enquanto eu tomava café da manhã. Talvez não seja a coisa mais saudável do mundo, mas enquanto eu tomava meu café da manhã lá na sala de estudos, eu ia fazendo meus Ankis. E isso era ótimo pra mim. Entre uma aula e outra, intervalos, eu também gostava de fazer. E geralmente à noite, quando eu queria cumprir o meu horário, tipo, que eu ficava lá até fechar, mas eu já tava, tipo, faltava meia hora pra fechar, eu já tava muito cansada, mas eu queria aproveitar meu tempo, eu ficava fazendo o Anki também. E às vezes quando eu deitava na cama pra dormir, antes de dormir, até pegar no sono, eu ficava fazendo mais Ankis. Então, Anki eu usava todo o tempo disponível que dava. Mas é basicamente isso, gente, com a prática mesmo. Quanto mais você cria, mais faz questões, provas, você vai vendo o que importa ou não, o que é válido colocar no Anki. Desculpa decepcionar que não tem uma receita de bolo, de fato, mas eu acho que segue mais ou menos a linha dos resumos, assim.
porque com a prática você vai vendo o que importa ou não para colocar nas suas anotações, nos seus resumos. Acho que por isso que eu tenho essa facilidade com o Anki, porque eu já estava muito habituada às anotações e aos resumos. Espero que tenha ajudado pelo menos um pouco, vocês se inspirado aí. Deixei alguns prints até para ajudar. E é isso. Deixem um curtir no vídeo, um comentário se ajudou. O que mais vocês gostariam de saber, porque eu me sinto assim a maior fã do Anki do Brasil. Eu gosto muito mesmo, é uma ferramenta que me ajuda muito, muito, muito. Principalmente para biologia e geografia, são minhas matérias assim favoritas de usar Anki e também para fórmulas. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Um beijo, fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Tchau!